Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, deixa eu colocar aqui o microfonezinho. Beleza, voltamos novamente. Hoje vamos dar início aí à nossa aula de legislação. A gente vai dar aula hoje do regime jurídico aí do município de Londrina. Você que vai fazer o concurso aí de Londrina, tá? Só passando aqui uma informação, galera. O edital, são 2 editais. O concurso de Londrina tem 2 editais. Ele tem para nível médio, técnico e fundamental, e tem um edital que é para nível superior, tá? Aqui a gente vai dar aula do Estatuto, da Lei Orgânica e do Planos e Cargos e Carreiras. A gente vai dar uma aula com os artigos que mais são cobrados em todas as leis. Na lei do Estatuto, a gente vai colocar uma aula com todos os artigos que são mais cobrados, na Lei Orgânica também, e no Planos e Cargos e Carreiras. Só o nível fundamental, galera, se você vier aqui no edital, na parte de nível médio e técnico, só nível fundamental que não tem lei orgânica, tá? Aqui, ó. Aqui a lei orgânica, ela só tá no nível médio, técnico e superior, beleza? Então aqui no nível fundamental só tem Estatuto do Servidor e planos de cargos, carreiras e salários da administração direta e indireta. Ok? Hoje a gente vai começar a aula 1 do Estatuto do Servidor. Beleza? Então a gente vai dar aula aqui do Estatuto do Servidor, da Lei Orgânica e do Plano de Cargos e Carreiras. Beleza? Lembrando o seguinte, deixa o like aqui pro Titi, né? Deixa um comentário aqui se você gostar dessa aula também. E se inscreve no canal aqui embaixo para você poder receber as notificações. Toda vez que a gente postar uma aula nova, você recebe uma notificação. E não esquece, ó, nosso Instagram tá aqui em cima, segue a gente lá também. Aqui na descrição eu vou deixar 50 questões comentadas do Estatuto do Servidor, 50 questões comentadas da Lei Orgânica e 50 questões do Planos e Cargos e Carreiras, tá? São 150 questões no total. Se você quiser solicitar questões da parte de legislação, por exemplo, aqui no nível médio, você vai ter, além do Estatuto, do Planos e Cargos e Carreiras e Lei Orgânica, você tem aqui outras coisas, ó, Lei dos Direitos e Garantias Fundamentais, Código de Postura, né? Você tem outras leis. Então você pode solicitar também 50 questões se você quiser. Ou eu posso fazer 50 questões de tudo isso aqui, que engloba tudo, ou eu posso fazer 50 questões de cada. Por exemplo, Tiago, eu quero 50 questões do Código de Postura Municipal. Ou eu quero 50 questões dos direitos e garantias fundamentais. Ou eu quero 50 questões que vai englobar tudo. Aí você entra em contato, meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. Você pode falar comigo através do meu Instagram também, que está aqui em cima, tá? Então você pode solicitar essas questões, beleza? Aqui, garantido, a gente vai deixar 50 de Estatuto, 50 da Lei Orgânica e 50 do Plano de Cargos e Carreiras, ok? Show de bola, então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui do Estatuto, né, que é o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, né, da administração do município de Londrina. Então, o que é um estatuto, né? Um estatuto é uma diretriz. Você vai seguir diretrizes, vai seguir regras, né? Porque o servidor ele sempre vai funcionar dentro da lei. O servidor público ele age dentro da lei, diferente daqui de fora. Daqui de fora você faz tudo que a lei não te proíbe. Mas você não faz tudo que é dentro da lei, né? Lá dentro você tem que seguir à risca, né, o que você deve fazer, né? Então aqui nesse estatuto vai ter quando que você tira férias, quando que você pode ser promovido, o que significa vacância, provimento, né? Quando que você pode tirar uma licença, você pode ser demitido, quais são as punições, né? Quando que você pode tirar férias, enfim, vai ter uma série de regras que você vai cumprir para que você seja um servidor público, beleza? Então eu vou deixar grandão aqui para você enxergar melhor. Então aqui no artigo 1, ele vai dizer o que aqui para a gente, ó. Ele vai dizer que essa lei institui o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquia e Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Londrina.
que ele está querendo dizer aqui com isso? Né? O que ele está querendo dizer? Ele tá querendo, como o próprio nome sugere, né? O estatuto ele é uma legislação que ele estabelece um conjunto único de regras e regulamentos para os servidores públicos civis do município de Londrina. Então, o principal objetivo é fornecer uma estrutura legal para, né, o funcionário público que promova a eficiência, a transparência e a justiça no funcionamento da administração pública local. Então, o Estatuto ele abrange os servidores civis da administração direta, que são os órgãos governamentais, né, direto, como Prefeitura e Câmara Municipal, e também a administração indireta, que são as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, enfim. Então, o Estatuto ele abrange tanto a administração direta como a administração indireta também. Então, aqui o Estatuto ele vai definir os direitos básicos, né, dos servidores, como remuneração, jornada de trabalho, né, como eu havia falado, né, férias, licenças, aposentadoria, entre outros benefícios. Além disso, ele vai estabelecer os deveres dos servidores, como a ética no serviço do cargo, responsabilidades funcionais, proibições e restrições, tá? Então, é mais ou menos isso daí, beleza? Show de bola. Aqui no artigo 2, para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, isso aqui é muito tranquilo, né? Ele vai definir aqui o que significa esse texto, né? Porque aqui ele está falando que para efeito dessa lei, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Para você ser legalmente investido, né, significa que você está fazendo tudo dentro da lei, né? Então, primeiro, o cargo que você exerce, ele foi criado por lei. O concurso público, existe uma lei, né, para que ele exista. Então, se o concurso público que você faz a prova, né, existe uma lei, e o cargo também existe uma lei, nada mais justo do que você estar legalmente investido, né? Então, aqui, o artigo 2, ele define o termo servidor para os fins específicos da legislação em questão. Então, ele estabelece que, conforme essa lei, um servidor é uma pessoa que foi oficialmente nomeada, né, ou contratada para ocupar um cargo público dentro da estrutura da administração pública municipal de Londrina. Então, a palavra servidor aqui se refere a alguém que desempenha uma função pública, ou seja, alguém que trabalha para o governo municipal. Então, essas funções podem variar amplamente, desde cargos administrativos até cargos operacionais, técnicos, de supervisão, entre outros, em diferentes departamentos ou setores municipais. Então, quando ele fala a frase legalmente investido em cargo público, indica que o servidor ele foi designado de acordo com os procedimentos e requisitos legais estabelecidos para a nomeação ou contratação de serviços públicos. Então, isso implica que a pessoa passou por um processo formal de seleção, né, que pode incluir concursos públicos, nomeações, né, ou outros métodos estabelecidos pela legislação municipal. Então, essa definição ela é crucial porque determina quem é considerado um servidor público de acordo com as disposições dessa lei. Então, a partir dessa definição, outros aspectos do Estatuto, como direitos, deveres, benefícios, responsabilidades e processos disciplinares, serão aplicados ao indivíduo que se enquadra nessa categoria de servidor. Beleza? Aqui no artigo 3, né? O artigo 3, ele diz o que aqui para a gente, né? Coloquei aqui para ficar melhor o entendimento. Aqui ele vai estabelecer que os servidores, né? Deixa eu ler, né, gente? Os servidores dos poderes executivo e legislativo terão tratamento uniforme no que se refere à concessão de índices de reajuste, antecipações de reajuste e outros tratamentos remuneratórios, ressalvadas as políticas de encarreiramento e movimentação de
pessoal. Então é muito simples. Aqui ele tá estabelecendo que os servidores do Poder Executivo e Legislativo do município devem receber tratamentos uniformes em relação à concessão de índice de reajuste salarial, antecipações de reajuste ou outros benefícios remuneratórios. O que significa isso? Que quando se trata de questões salariais e benefícios, os servidores de ambos os poderes devem ser tratados de forma igualitária, sem discriminação injustificada entre eles. No entanto, há uma ressalva feita no final do artigo, que diz respeito às políticas de encarreiramento e movimentação de pessoal. Então, isso significa que, embora os aspectos salariais e de benefícios devam ser uniformes, as políticas relacionadas à progressão na carreira e à movimentação de servidores entre cargos ou departamentos podem variar de acordo com as necessidades e características específicas de cada poder. Então, desde que não infrijam os princípios da igualdade e justiça estabelecidos pela legislação. Ok? Show. Aqui no parágrafo 4, no artigo 4, os cargos públicos acessíveis a todas as pessoas de nacionalidade brasileira ou os estrangeiros na forma da lei, que atendam às condições e preencham os requisitos legais, são criados por lei em número certo, com denominação própria e vencimento específico pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Beleza? Então, aqui, nesse caso, volta aqui para mim, nesse caso aqui, os cargos públicos, eles são acessíveis a todas as pessoas de o quê? De nacionalidade brasileira. Ele não está dizendo que tem que ser brasileiro nato. Ou aos estrangeiros na forma da lei. Então, se a questão perguntar se é só brasileiro, vai estar errada, Tem os estrangeiros também, só que os estrangeiros precisam ter uma lei específica para que eles exerçam um cargo público, que atenda às condições que preenchem os requisitos legais. São criados por lei, então todos os cargos públicos são criados por lei. Então, toda vez que um cargo público é criado, existe uma lei que criou ele, Então, em número certo, ou seja, o número de vagas. Então, o número de vagas é certinho, com denominação própria, ou seja, o nome do cargo, E vencimentos específicos pagos pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Então, para você entender melhor, Então, o acesso aos cargos públicos. Cargo público deve ser acessíveis a todas as pessoas de nacionalidade brasileira. Então, além disso, ele está indicando que também podem ser acessíveis aos estrangeiros, desde que em conformidade com a legislação aplicável. Então, isso significa que, em princípio, os cargos públicos são destinados aos cidadãos brasileiros, mas há possibilidade de acesso para estrangeiros mediante legislação específica. E aí é criado por lei. Os cargos públicos são criados por meio de lei, ou seja, apenas o Poder Legislativo Municipal ele tem autoridade para estabelecer novos cargos. Isso garante que a criação de cargos seja um processo transparente e sujeito ao escrutínio democrático. Então, os cargos são criados por lei, tá, galera? Não é criado por decreto, portaria, enfim. Lembra que são criados por lei. Então, quais são as características dos cargos? Os cargos eles devem ter número certo, ou seja, o total de vagas disponíveis deve ser determinado. Além disso, devem ter uma denominação própria que os identifique e o vencimento específico, que será pago pelos cofres públicos. Então, isso implica que cada cargo terá uma descrição única, o nome do cargo, agente administrativo, professor, psicólogo, enfim. Essas são as denominações próprias. Indicando também, quando ele indica a denominação, ele indica também as suas responsabilidades, os requisitos, bem como a remuneração definida. Então, os cargos públicos podem ser providos de duas formas principais, em caráter efetivo ou em caráter em comissão. O provimento efetivo geralmente ocorre por meio de concurso público. Geralmente a pessoa é aprovada em concurso público, no qual os candidatos são submetidos a um processo seletivo baseado em critérios objetivos. Já o provimento em comissão ocorre quando a nomeação ela é feita diretamente pela autoridade competente, geralmente o prefeito, sem a necessidade de concurso público para cargos de confiança ou de livre nomeação ou de livre
exoneração. Então, você vai lembrar que cargo efetivo sempre é aquele que foi aprovado em concurso público. E cargo em comissão é aquele que o prefeito ele pode escolher um secretário municipal, ele trabalha sem precisar realizar um concurso público. Qual é a diferença, Tiago? Cargo efetivo, você está buscando, quando você faz um concurso para cargo efetivo, você está buscando a estabilidade. E o cargo em comissão, você não tem estabilidade, você pode ser exonerado a qualquer momento. Por isso que ele fala que é de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Maravilhas, maravilhas. Beleza, vamos seguir aqui, né? A gente vai para o artigo 5º, né? O artigo 5º ele vai dizer, ó, nenhum servidor poderá desempenhar atribuições, né? Atribuições ou assumir responsabilidades diversas daqueles inerentes ao cargo do qual é titular, ressalvados os casos previstos nesse estatuto. Vou colocar grandão aqui para você ver melhor, né? Então aqui ele está dizendo que esse artigo ele estabelece que cada servidor público ele deve desempenhar, né, apenas as atribuições e assumir as responsabilidades que são inerentes ao cargo para o qual foi nomeado, né, para o qual foi contratado. Então, em outras palavras, um servidor ele não deve ser designado para realizar tarefas que não sejam diretamente relacionadas às funções típicas do seu cargo. Então, essa disposição ela visa evitar o desvio de função que ocorre quando um servidor é solicitado a realizar tarefas que não estão dentro do escopo do seu cargo original. Isso é importante para quê, galera? É importante para garantir a eficiência, a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, além de respeitar os princípios da meritocracia e da especialização. Beleza? Então, o artigo deixa claro que há casos excepcionais em que um servidor pode ser designado para desempenhar atribuições ou assumir responsabilidades diferentes daquelas inerentes ao seu cargo. No entanto, essas exceções devem estar previstas explicitamente no próprio Estatuto do Regime Jurídico, né? E isso implica que qualquer desvio de função deve ser justificada e legalmente fundamentada. Beleza? Aqui no 6, os direitos e garantias expressos nesse estatuto não excluem, né, outros decorrentes do regime e dos princípios por eles adotados ou dos oriundos das Constituição Federal e Estadual, assim como a Lei Orgânica do Município de Londrina. O que ele está falando aqui no artigo 6? Ele está destacando que os direitos e garantias expressos no Estatuto do Regime Jurídico, que é esse que a gente está estudando, não exclui outros direitos que possam surgir do próprio regime estabelecido pelo Estatuto, né? Bem como dos princípios neles adotados. Então, além disso, ele afirma que outros direitos também podem surgir da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município, né? Então, ele está enfatizando que os direitos e garantias estabelecidos no Estatuto do Regime Jurídico não são únicos aplicáveis aos servidores municipais. Em vez disso, eles coexistem com outros direitos que podem surgir de fontes como os princípios adotados pelo Estatuto, bem como a Constituição Federal, a Constituição Estadual e essa lei municipal. Então, isso implica que os servidores públicos municipais de Londrina têm não apenas os direitos explicitamente estabelecidos no Estatuto, mas também direitos adicionais que podem derivar de outras fontes normativas. Então, esses direitos adicionais podem abranger uma ampla gama de áreas, incluindo remuneração, condições de trabalho, segurança no emprego, entre outros, né? Então, esse artigo ele ressalta a importância da hierarquia das normas jurídicas. Isso significa que, em casos de conflito entre os direitos estabelecidos no Estatuto e aqueles garantidos pela Constituição Federal, ou Constituição Estadual, ou Lei Orgânica Municipal, as disposições dessas últimas têm prevalência. Então, em resumo, o artigo 6 ele reforça a ideia de que os direitos e garantias dos servidores públicos municipais de Londrina não estão restritos ao que está explicitamente estabelecido no Estatuto, mas também podem derivar de outras fontes normativas de maior hierarquia, como as Constituições Federal e Estadual, bem como a Lei Orgânica Municipal. Isso assegura uma proteção ampla e abrangente aos direitos dos servidores públicos. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. A gente está aqui no artigo 7º, né?
Então é proibida a prestação de serviço gratuito. Ou seja, você não pode trabalhar de graça. Você não vai trabalhar sem remuneração. Mas existem casos, ele fala aqui que existe uma exceção, né? Salvo é uma exceção. Ele diz que existem casos que previstos em lei podem ser liberados. Por exemplo, o caso de uma calamidade pública, que você tem que fazer um trabalho voluntário. Professor substituto, se eu não me engano, também é um cargo que não é remunerado. Enfim, existem alguns casos previstos em lei que podem ser exercidos de forma gratuita. Beleza? Aí aqui a gente vai falar aqui, ó, do provimento, das mutações funcionais, do comissionamento e da vacância, né? Aqui nessa parte 1, no artigo 8º, são condições e requisitos básicos para ingresso no serviço público. Então, aqui a gente vai entender, né, o que você precisa fazer. Aqui embaixo também tem mais, né? O que você precisa fazer para entrar no serviço público, né? Quais são os requisitos que você precisa? Então, aqui ele vai falar nacionalidade brasileira ou estrangeira, nesse caso, atendidos os requisitos de lei específica, né? Gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares, quitação com as obrigações eleitorais, idade mínima de 18 anos, prestar atenção nisso aqui. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, habilitação legal para o exercício do cargo, não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal em período inferior a 5 anos, aprovação prévia em concurso público, claro, né? Aptidão física e mental compatíveis com o exercício e boa conduta. Beleza? Então, aqui, quando ele fala essas coisas, nacionalidade. Então, o candidato, ele deve ser brasileiro ou estrangeiro, desde que atenda os requisitos estabelecidos em lei específica para o estrangeiro ocupar um cargo público. Direitos políticos, é necessário que o candidato ele esteja no gozo dos direitos políticos, ou seja, que possa exercer plenamente seus direitos civis e políticos, como votar e ser votado. Né? Quitação com as obrigações militares, né? Então, para os homens brasileiros é necessário estar em dia com as obrigações militares, como o serviço militar obrigatório. Também, né, todos os candidatos devem estar quites com as obrigações eleitorais, né? Então deve estar em dia com o alistamento eleitoral e ter votado nas eleições, né? Ter aquele comprovantezinho que você pega quando você vota. A idade de 18 anos, a escolaridade mínima, a escolaridade é tranquila, né? Se você for fazer para um cargo de nível médio, tem que ter nível médio, né? Então, isso aí é tranquilo. Habilitação legal, deve possuir habilitação legal para o exercício do cargo, que pode incluir registro em conselho profissional, quando necessário, né? Não ter sido demitido no serviço público, tem que ter feito concurso público, aptidão física e mental e boa conduta. Boa conduta é muito subjetivo, né? Então, o parágrafo único, a natureza do cargo, suas atividades e responsabilidades ou condições do serviço podem justificar a exigência de atendimento de outras normas prescritas em lei. Né? Então, o que quer dizer isso daqui? Né? Aqui ele está estabelecendo que a natureza do cargo, né, suas atribuições, responsabilidades e condições de serviço podem justificar a exigência do atendimento de outras normas prescritas em lei. Então, isso significa que, além dos requisitos básicos mencionados, né, pode existir outras exigências específicas destinadas por leis adicionais, conforme necessário para garantir ali que os candidatos possuam as habilidades, qualificações e aptidões necessárias para desempenhar suas funções de forma eficaz e adequada. Em outras palavras, as normas podem incluir requisitos específicos de formação acadêmica, experiência profissional, cursos de capacitação, certificações técnicas e outros critérios relacionados à natureza e complexidade das atividades a serem desempenhadas no cargo público. Beleza? Show de bola. Então aqui, muito tranquilo, né? Até aqui tá tudo ok. Aqui, ó, fica reservada para provimento de pessoas portadoras de deficiência 5%. Alguns estatutos trazem 20%, outros 10%. Esse aqui, 5%. Presta atenção nessa informação, tá? Então, é reservado 5% para pessoas com deficiência. Claro que as atribuições e responsabilidades sejam compatíveis
com a deficiência dele, beleza? Ou limitação sensorial de que são portadores. Parágrafo único, lei específica disciplinará o assunto e definirá os critérios de admissão para pessoas de que trata esse artigo. Então, o parágrafo único está explicando o artigo 9, tá? O provimento de cargos far-se-á mediante ato de autoridade máxima de cada poder. Beleza? Então, aqui no artigo 10, ele está dizendo o seguinte, o artigo 10 ele estabelece que o provimento ele será realizado por meio de um ato emitido pela autoridade máxima de cada poder. Então, isso significa que a nomeação ou designação dos servidores para ocupar cargos públicos será formalizada através de um documento oficial, emitido pela autoridade máxima do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, conforme aplicável. Então, essa autoridade pode ser o prefeito, no caso do Poder Executivo, ou pode ser o presidente da Câmara Municipal, em caso do Poder Legislativo, ou outra autoridade designada pela legislação local para tal função. Beleza? Então, isso aqui é muito simples, porque não é complicado. Show de bola! Aqui no artigo 11, excetuados os casos de acumulação lícitas previstos na Constituição Federal, devidamente verificado, deixa eu colocar grandão aqui para ficar melhor para você ver, devidamente verificado e comprovado pelo órgão competente, não poderá o servidor, sem prejuízo da remuneração do seu cargo, ser provido em outro. Então, vamos lá. A Constituição Federal, ela permite, excepcionalmente, que um servidor público acumule 2 cargos, né? A gente sabe que o professor ele pode acumular 2 cargos. Então, essas situações podem incluir cargos de professor, profissionais da saúde, membro de carreiras jurídicas, né, entre outros, conforme previsto na Constituição Federal. Então, para que a acumulação ela seja permitida, é necessário que seja devidamente verificada e comprovada pelo órgão competente, que geralmente é a área de recursos humanos ou o setor responsável pela gestão de pessoal do órgão público. Então, a regra geral é que um servidor público ele não pode ser provido em outro cargo que acarrete prejuízo na remuneração do seu cargo original. Então, isso significa que caso, né, o servidor seja provido em outro cargo, ele deve continuar recebendo a remuneração do seu cargo original, salvo nos casos de acumulação lícitas devidamente autorizadas. Beleza? Show de bola. Então, beleza. O decreto de provimento deverá necessariamente conter as seguintes indicações sob pena de nulidade do ato. Então, a gente está aqui no artigo 12, né? Vamos entender agora o artigo 12. Deixa eu beber um pouco de água aqui, porque falar muito dá sede. Então, vamos lá. O artigo 12, né, ele tá estabelecendo que o decreto de provimento de um cargo público, ele deve ser obrigatoriamente, ele deve conter indicações específicas. Então, a ausência dessas informações pode resultar na nulidade do ato de provimento, né? Então, tem que ter o nome completo do servidor. O decreto deve incluir o nome completo do servidor que está sendo nomeado ou designado para ocupar o cargo público. Denominação de cargo vago e demais elementos de sua identificação, né?
É esse item 2 aqui, é o inciso 2. Deve ser especificado a denominação do cargo que estava vago e quaisquer outros elementos que identifiquem claramente o cargo em questão, né? Aqui no inciso 3, o fundamento legal, bem como a indicação do vencimento do cargo. Então, deve ser indicado o fundamento legal para a nomeação ou designação do servidor no cargo, bem como a indicação do vencimento ou remuneração correspondente ao cargo. Indicação de acumulação lícita de cargo, emprego ou função na esfera municipal, estadual ou federal, quando for o caso. Beleza? Então, se aplicável, o decreto ele deve indicar se um servidor acumula licitamente outro cargo, emprego ou função da esfera municipal, estadual ou federal. E aí a gente entra aqui que são formas de provimento. Essa parte aqui, galera, é muito importante, porque com certeza isso aqui cai em prova, tá? Então, presta atenção nisso aqui, vou até ajeitar aqui um pouquinho. Então, são formas de provimento, cargo público. Quando você vê provimento, você sempre vai lembrar que provimento tem a ver com preenchimento, tá? Tem a ver com preencher um cargo. Nomeação é o ato de provimento originário. É o único ato de provimento que o servidor ele não tem uma ligação jurídica com a administração pública ainda, né? Então, quando você for passar no concurso, você vai passar por 4 etapas. Na verdade, 5 etapas, né? Você vai primeiro passar no concurso público, você vai ser aprovado, né? E aí, quando você for aprovado, você vai ser nomeado, né? Aí seu nome vai sair no Diário Oficial e a administração vai te chamar para você ser nomeado, né? Depois que você for nomeado, vou até escrever aqui, né? Porque isso aqui a gente vai aprender mais lá na frente. Primeiro vai ser a nomeação. Depois vai ser a posse, que é a mais importante. Depois o exercício. E o estágio probatório, né? O estágio. Oh, meu Deus. O estágio probatório. Então, primeiro, você vai ser nomeado, a administração vai te chamar. Primeiro você foi lá, estudou pra caramba, perdeu noite, brigou com a namorada, brigou com o pai, com o filho, com o cachorro, com os amigos, estudou pra caramba, chorou, perdeu noite, ficou quase enlouquece de tanto estudar, enfim, passou. Foi aquela alegria, todo mundo ficou feliz, papapá, beleza. Seu nome vai sair no Diário Oficial, vai ser aquela emoção, você vai ser nomeado. Você tem um prazo para ser nomeado, inclusive. A gente vai falar sobre isso, vai se aprofundar mais. Então, esse ato de nomeação é o ato originário, é o ato inicial, que você ainda não é um funcionário público, né? Você vai ser, né? Em nome de Jesus. Então, você está provendo um cargo, está preenchendo um cargo. Por isso que é um ato de provimento, que você está preenchendo o cargo. É o preenchimento inicial, né? Você ainda não tem vínculo, mas vai ter. Depois que você é nomeado, aí você tem um prazo para entrar em posse. Ou seja, para assinar seu termo de posse. O termo de posse é que a investidura do cargo público é com a posse. Ou seja, você só bate o martelo a partir do momento que você assina o termo de posse. Eu me responsabilizo que vou cumprir todas as atribuições, PPP, popopô. Foi lá, assumiu a posse, vai entrar em exercício. Exercício é você colocar a mão na massa. Você tem um prazo também, tá, galera? Tudo tem prazo. Entrou em posse, assinou o termo de posse, né? Aí você vai entrar em exercício, você tem um prazo. Que a gente vai chegar lá, vai explicar. Exercício é você colocar a mão na massa, vai começar a trabalhar, vai começar a exercer suas atribuições. E aí depois, você logo em seguida entra no estágio probatório. Depois do estágio de 3 anos, você ganha estabilidade. Beleza? Então, por que nomeação é um ato de provimento? Que você está preenchendo o cargo ali inicialmente. Beleza? Promoção. Promoção é tanto de provimento quanto de vacância. A gente vai chegar lá e vai falar também sobre isso. Vacância é o contrário de... É o contrário... Meu teclado não está saindo no acento. Só voltando aqui na nomeação, deixa eu só passar aqui uma informação também que está logo aqui abaixo. Está logo aqui no artigo 14. A nomeação é um ato de investidura em cargo público. Então, é um ato de investidura em cargo público, a nomeação.
A nomeação ela vai se fazer como? Ela vai ser feita de duas formas. Ou em caráter efetivo. Lembra que o caráter efetivo é alguém que foi aprovado em concurso público, alguém que fez concurso público e passou, né? Se você passou, você vai exercer um cargo de caráter efetivo. Quando decorrente de, ele já fala aqui, ó, aprovação de candidatos em concurso público, tá? Para provimento de cargo isolado ou de carreira. O cargo isolado é aquele que geralmente não tem uma carreira, né? Você, por exemplo, vai trabalhar como analista administrativo, não tem um cargo acima dele, é aquele ali, né? E o de carreira não, o de carreira é aquele, vai subindo os degraus. Obedecido à ordem de classificação, ou seja, o primeiro vai ser chamado primeiro, o segundo vai ser chamado segundo e assim por diante, e o prazo de sua validade. A gente vai falar de validade de concurso mais para frente. E o em comissão. Em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. É aquele que o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, ele escolhe você para trabalhar num cargo em comissão, tá? Lembrando que a gente vai falar de cargo, a gente vai falar de função de confiança e cargo em comissão, tá? Mas para você não se confundir, em regra, caráter efetivo, você pode ser nomeado e pode também ser nomeado em caráter em comissão. Comissão é aquele que não necessita realizar um concurso público para você trabalhar. São cargos de chefia, assessoramento, direção, e você não precisa trabalhar como... você não precisa realizar um concurso público para trabalhar nesses cargos. O próprio prefeito pode te escolher para trabalhar, e aí ele pode tanto te escolher para trabalhar, como ele pode te escolher para você ser exonerado. Então, a única diferença é que não tem estabilidade. Comissão não tem estabilidade. Ok? E aí a gente volta para cá. Então, você tem aqui na promoção. Promoção é tanto de provimento quanto de vacância. O que é promoção? Vamos supor que você chega num cargo de agente administrativo. A nomenclatura do cargo, ela está assim, ó, agente administrativo 1. Aí você vê que tem também agente administrativo 2. Aí quer dizer, isso aqui são níveis. Então, isso aqui a gente vai estudar lá no plano de cargos e carreiras, tá? Então, agente administrativo 1, 2, 3. Geralmente, não são todos, são 6 níveis. Cada cargo tem 6 níveis. Então, você vai, agente administrativo 1, ó, você tá aqui, né? Tá aqui. Tá aqui embaixo. Agente administrativo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você chegou no último nível dessa classe. Aí você vai subir de classe para um novo nível. Aí essa subida de nível para um nível de uma classe superior se chama promoção. Então, quando você está provendo esse cargo em cima, você está deixando de baixo vago, tá? Então, por isso que é provimento e vacância. Porque você preenche o de cima e deixa vago de baixo. Então, você vai ver, quando a gente estudar vacância, vai ter promoção lá também. Aí é por isso que a promoção, ela é vacância. Beleza? A exceção foi abolido aqui. E aproveitamento. Aproveitamento é quando você, geralmente o cargo, o seu cargo, ele pode ser extinto. O cargo pode ser extinto. De repente, a administração resolveu tirar o seu cargo dali. Extinguiu o cargo, eliminou o cargo. Aí você não perde, né? Você é estável, você não perde o cargo. Você fica em casa recebendo a remuneração e a gente chama isso de disponibilidade. Então, você fica em disponibilidade e a administração vai falar assim: fulano, existe um cargo aqui que é muito parecido com o que você exercia antes. Então, a gente vai te aproveitar nesse cargo. Agora, por que você está preenchendo o cargo? Porque você estava, né, em stand-by, estava em disponibilidade, e aí você vai preencher o cargo, você vai ser aproveitado naquele cargo. Por isso que aproveitamento é uma forma de provimento, ok? Aí, recondução. Recondução é assim: você estava lá como agente administrativo, passou em analista administrativo, que é um cargo de nível superior, foi lá, fez o estágio probatório, passou por todas essas etapas, entrou em exercício, entrou no estágio. Não foi aprovado no estágio probatório, você foi exonerado, né? Aí você é reconduzido para a sua função anterior, a função que você exercia antes. É reconduzido. Nos casos também de reintegração, né? Às vezes o funcionário foi reintegrado naquele cargo e você também volta para o seu cargo anterior. Então, isso que é reconduzir.
Por que que você está preenchendo o cargo? Você foi demitido do cargo, né? Você foi demitido do cargo, olha só. Você foi exonerado do cargo. E aí você vai voltar, vai ser reconduzido para o seu cargo anterior. Então você está preenchendo o cargo naquele momento, beleza? Reintegração. Reintegração é quando você é demitido e a sua demissão ela é invalidada, né? Você passou lá por um processo administrativo ou por um processo penal e aí sua demissão ela foi invalidada. E aí você volta, é reintegrado a sua função. Aí dá para lembrar, né, que quando você é integrado, você está sendo integrado pela primeira vez. Quando você é reintegrado, você está sendo reintegrado por algum motivo. E essa reintegração, ela preenche o cargo, porque você ficou temporariamente afastado enquanto o processo estava rolando. E aí você foi reintegrado para o seu cargo. Assim, né, quando a decisão foi feita, né, você foi inocentado e sua demissão foi invalidada. Aí você é reintegrado, recebe tudo retroativo, recebe tudo certinho, tá? A reversão é quando você está aposentado por invalidez e geralmente quem se aposenta por invalidez, ela passa por uma inspeção médica, se eu não me engano é anual, ou é anual ou a cada 6 meses, eu não me lembro. Mas você passa por uma inspeção sempre para saber se sua invalidez continua. Se não continuar, se você realmente se curou, aí você volta a trabalhar, você é revertido, né? Porque o que é uma reversão? Quando você reverte um botão de ligado para desligado, ou de desligado para ligado, você está revertendo o botão. Então, no caso desligado, você está aposentado por invalidez. Você gira o botão e é ligado, você liga, ou seja, você vai ser reintegrado, reintegrado não é a palavra, você vai ser revertido para a sua função quando você participava lá, antes de se aposentar. Claro que tem que verificar se tem vagas, enfim, tá? Então, você está aposentado por invalidez e aí vai preencher o cargo, por isso que é um ato de provimento, tá? Beleza. Aí aqui, a gente já falou da nomeação, já falou, né, aqui o artigo 16, a nomeação só se dará após perícia que atestar aptidão física e mental para o exercício do cargo público. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Espero que vocês curtam essa aula. O nosso material a gente está produzindo ainda, tá? A gente vai colocar o link aqui da Hotmart aqui na descrição. Vai ser 50 questões da lei orgânica, 50 questões do estatuto e 50 questões do plano de cargos e carreiras, ok? Se gostou, deixa o like, deixa o comentário também, porque isso ajuda muito, dá muito trabalho fazer esse tipo né, para a gente elaborar as aulas, elaborar o material, dá muito trabalho. Então a gente espera que vocês tenham essa reciprocidade, deixa o comentário, deixa a curtida, se inscreve no canal e segue a gente aqui também no Instagram. Nosso Instagram ainda está no início, está começando, mas a gente está colocando coisas bem legais lá também, beleza? Então estamos juntos nessa jornada, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês também consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!